Abra sua Bíblia comigo em Salmos, o capítulo é o 119. Salmos 119, eu vou começar aqui no versículo de número 33. Salmos 119, versículo 33. Acharam aí, meus amigos? Deus é bom, não é? Deus é muito bom. Tivemos uma vigília ministerial, a primeira vigília, né? Eu acho que não havia tido ainda em Pato Branco uma vigília ministerial, né? Tivemos a regional de Guarapuava, a igreja cheia, né, de obreiros, ministros na sexta-feira. O pastor Nivaldo realizou aqui com a gente, pastor Tiago, um abraço aos pastores que se esforçaram para estar aqui. Toda a região trabalhamos e olha, foi uma bênção, viu? Olha que coisa gostosa mesmo, uma noite inteira na presença de Deus. Eu vi no começo da manhã, né, já iniciando o dia, alguns obreiros meio assim, né, mas cheio da presença de Deus. Amém, irmãos? Vamos então entrar na mensagem? Versículo 33 diz assim: Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos. Estatutos são regras, são leis, amém? Regras e leis. E guarda-lo-ei até o fim. É um pedido do salmista. Dá-me entendimento e eu farei o quê? Guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o coração. Faze-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela eu tenho tido o quê? Tenho prazer. Inclina o meu coração aos testemunhos e não ao quê? Não à cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu confirma. Agora eu quero que você lê comigo, que nós vamos ficar nesse versículo praticamente o culto todo. Confirma a tua promessa ao teu, que se inclina ao teu, para que olha para o pastor. Ele fala muitas coisas acerca do aprendizado que ele quer ter com Deus. Você quer aprender de Deus? Você tem vontade de aprender com Deus, com o Senhor? É o que ele está falando. Olha, eu quero aprender, me ensina. E uma das coisas que me chama a atenção é que eu quero aprender segundo a tua lei, não segundo a minha lei, não segundo as minhas regras. Porque nós temos muitos, vamos dizer assim, o que diz respeito à peculiaridade da nossa vida. Nós muitas vezes colocamos regras. Às vezes, alguém já foi no médico e o médico falou assim, tem que mudar o teu jeito de viver. Você está vivendo errado. Já foi no médico, o médico já falou para você? Você tem que mudar o teu hábito. Quer dizer, você tem regras que você cria. E para sair dessas regras, a gente fala o quê? Eu não consigo. Quem já falou assim? Quem já falou? Eu não consigo. Olhei para a irmã Elton, agora só porque eu passei de relance aqui olhando, e eu lembro de um dia que ela falou assim para mim assim, pastor, tem que ter regra. Lá na casa dela, né? Fui orar na casa da irmã e eu falei, irmã, a senhora conseguiu, posso falar, irmã? Posso falar? A irmã emagreceu tanto, tá tudo bem? Tá sim, pastor. Eu tirei as besteiras da minha comida. O que aconteceu com isso? Não, pastor, eu tive que colocar regras, tive que estabelecer regras na minha vida. E às vezes, para colocar regras é tão difícil, né, irmã? Quantos anos a senhora está hoje, irmã? 66 anos, depois de tanto tempo, a gente tem tempo para organizar a vida, não tem? 65? Mas está adiantando aí já, né? Né? Mas por quê? Quer dizer o quê? Sempre, por mais que você esteja acostumado a viver de uma maneira depois de tantos e tantos anos, se você dedicar, se você consegue colocar novas regras na tua vida, estabelecendo a lei de Deus. Claro que falo do cotidiano natural da vida, mas o que o salmista quer? Eu quero aprender do jeito do Senhor, não do meu jeito. Eu quero aprender os seus estatutos. E quando o Senhor me falar, eu vou guardar, além de observar isso sempre dentro do meu coração. E ele até comenta uma coisa que eu vou parar no 38, mas ele fala no 36, inclina o meu coração aos testemunhos. O que é inclinar o coração aos testemunhos? Quer dizer, tem gente que está alcançando. Então, esses testemunhos fazem que eu entenda, eu também consigo. Você pode falar amém? Se tem pessoas que pela fé vencem barreiras, limites, dificuldades, se há pessoas que vencem situações terríveis e pela palavra de Deus, esses testemunhos têm que aguçar meu coração, têm que fazer eu continuar crendo. Mas por que não acontece comigo? Quem esteve no culto sexta-feira com o pastor Nivaldo vai se lembrar. Talvez a tua fé está esmorecendo.
Tua fé está baixando. Nós temos que continuar guardando os estatutos e os testemunhos. O testemunho é mais importante, que ele fala ali, ó, eu inclino o meu coração a teus testemunhos e não a cobiça. Porque, às vezes, nós estamos desejando chegar a algum lugar sem entender como Deus trabalha. Nós temos que entender isso. Aí no 38, confirma a tua promessa para quem? Ao teu servo. Isso aqui, irmão, é primordial para a gente. Quem é servo de Deus? O que significa ser servo? Me ajudem vocês. Eu não vou falar, eu quero que vocês falem. Eu vou replicar o que você falar. Obedecer. O que mais que é ser servo? Servir a Deus. O que é servir a Deus? Fazer com amor. Parabéns, irmã Irena. A senhora é uma benção. Fazer com amor, com dedicação. Né? O que mais que é ser servo, gente? Estar sempre disposto. Me ajuda mais. Cadê os crentes da Igreja da Graça de Pato Branco? O que mais? Ser fiel. Há tanta coisa, né, irmão, que ser servo de Deus está envolvido. Então, assim, irmão, quando você é servo, Deus te dá palavras de promessa. Que palavras de promessa? Porque, por exemplo, há uma promessa dada para a família, não há? Qual que é a palavra que diz? Eu e a minha casa serviremos. Serviremos não é em futuro? Está no futuro, quer dizer, eu não alcancei, mas é uma palavra. Eu determino, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. É uma palavra de Deus. É uma promessa para a minha vida. Eu vou lutar para a minha família servir a Deus. Pode ser que ainda não aconteceu, mas o servo de Deus tem promessa. O que é uma promessa, irmãos? Algo que aconteceu já? É algo que ainda vai acontecer. Agora, tem pessoas que não têm promessa, que não têm uma profecia, que não têm uma palavra no coração. E por que não tem palavra no coração? Porque não é servo. Como que vai ser a tua vida daqui 10 anos? Eu não sei como vai ser daqui 10 anos, mas eu sei que Deus vai estar nela. Então, há coisas que Deus vai falar com você especificamente. Eu vou fazer uma pergunta para você. Alguém já ouviu falar do senhor Romildo Ribeiro Soares? Quem sabe quem é esse homem? O RR. Romildo Ribeiro Soares, né? O missionário RR Soares. Vocês talvez vão pensar que eu sou meio doido às vezes falar algumas coisas. Mas já pensou, por exemplo, irmão, se o missionário, irmão, não tivesse aceitado as palavras de servo de Deus? Eu não estou falando por conta do homem, tá, gente? Mas pense, por exemplo, você mãe, você pai, você filho. Se você não aceitar a palavra de Deus no seu coração, olha o prejuízo que você pode causar para o reino de Deus. O reino de Deus pode ter Já pensou se esse homem não... Claro que Deus trabalharia para que outros ministérios, mas pense quanta coisa grandiosa já aconteceu. Quantos milhões de pessoas já foram alcançados por essa palavra, pela simplicidade, pelo testemunho, pelas curas. Amém? Mas falo isso para você não para trazer glória para o homem, nem para a Igreja da Graça. Mas pense, por exemplo, como que Deus confirma a palavra dele se não há servos dispostos a querer lutar para que a promessa se cumpra. Então, entenda, há pais que não lutam por seus filhos, porque acham que já acabou. Há casais que não lutam um pelo outro, por quê? Porque não tem promessa. A pessoa está casada, está empurrando com a barriga. Quem tem promessa, quem tem palavra no coração, quem é servo de Deus, vai lutar e Deus vai dar vitória. Tem que ter palavra no coração. Às vezes eu fico pensando, a pessoa que não tem um projeto de Deus no coração, essa pessoa é vazia, vazia, vazia. Ela não tem prazer na vida. Qual que é o teu projeto? Não responda para mim, pense no seu coração. Qual que é o projeto que Deus deu uma palavra para você estar lutando por isso? Pense no que eu estou lhe falando. Vamos pensar o seguinte, nesses tempos que vivemos, assim como nos tempos antigos, assim como também no Velho Testamento, sempre houveram pessoas que proferiram palavras dizendo ser de Deus, mas não eram de Deus. Nós temos que sim crer na promessa, mas essa promessa tem que vir de onde? Tem que vir do Senhor. Deus, é essa a tua palavra, e é nessa palavra que eu vou perseverar. Eu tenho que perseverar nela. Só que olha que importante esse texto. Eu vou ler de novo, você lê bem com calma comigo. Versículo 38. Confirma a tua promessa ao teu servo. Quem é servo diz amém. Que promessa, irmão? Por que ele fala dessa maneira? Porque se inclina ao teu temor.
Você tem se inclinado ao temor de Deus? Fique tranquilo que a promessa vai se cumprir. Agora, se você não se inclina ao temor de Deus, se você não se disponibiliza ao temor de Deus, porque aos cultos que nós temos aprendido nesse mês, deu para perceber que há muita falta de temor na vida da gente? Porque, irmãos, quando se trata de temor, se envolve o desejo, a vontade de alguém, né, do Senhor Deus, da pessoa de Deus, que não é a minha vontade. Não é a nossa vontade. Hoje, quando você acordou e viu que essa semana você teve 30 graus e acordou com 2 graus, como é que você fica? Será que eu vou para a igreja? Não, mas eu tenho que ter temor de Deus. Esse é o meu culto, esse é o dia que eu tenho que buscar a Deus. E não é só o culto em si, porque a gente pode estar presente de corpo, mas não com a alma. Não é assim que funciona. Então, a promessa vai estar atrelada à maneira de temor que está o seu coração. Qual que é o temor do teu coração? Você tem retido o que no teu coração? Qual que é a forma? Até o pastor Nivaldo pregava para os obreiros uma coisa, ele falou, a gente tem que lutar contra as coisas que tentam nos atrapalhar. Tem coisas que você não venceu ainda. Quem percebe isso na sua vida pessoal? Você, Deus e você. Sem pensar em mulher, sem pensar em marido, sem pensar em filho, sem pensar em igreja, sem pensar em pastor. Mas você e Deus, tem coisas que você tem que tratar? Tem ou não tem? Mas como que eu vou tratar disso se eu não tenho temor da palavra? Se a palavra vem ao meu coração e eu não temo aquilo, não respeito aquilo que Deus está falando. Aí a palavra não se cumpre. Aí a gente coloca a culpa em quem? O que é mais fácil falar? Eu acho que nessa igreja, né, as coisas não estão acontecendo. O pastor não tem mais revelação. O pastor não está me abençoando. Quer dizer, as pessoas começam a atribuir coisas para poder tapar o buraco que ela mesma cavou. Ela cava um buraco e ela acha que a culpa é que alguém que fez aquele buraco. E você sabe, segundo a Bíblia, que abismos chamam outros abismos. Ela entra vamos dizer assim, num déficit, né? Ela fica devendo para Deus e coloca a culpa nos outros. Então, o que está acontecendo com a promessa que não se cumpre? A promessa não está se cumprindo, por quê? Porque falta o temor. A falta do temor a Deus está fazendo pessoas perder a bênção. Às vezes nós recebemos aquela palavra, nossa, que palavra, que bênção, meu Deus, é isso que eu quero fazer para a minha vida. Você volta para casa inerte. Quem é uma pessoa inerte, irmão? Que não sente. Uma pessoa que não está nem aí. Vamos lá, gente, vamos buscar Deus. Ó, sexta-feira agora, vamos buscar o Senhor, vai ter o culto especial, o pastor vai vir e tal. O culto do Senhor também é especial. Às vezes a gente tem que estar disponível, tem coisas que só acontecem uma vez na vida, irmão. Irmão, o pastor Nivaldo contava, estou falando porque está vivo no meu coração esses dias que aconteceram com a gente aqui, ele contava o testemunho da vida dele e uma coisa foi marcando no meu coração. Como que pode, se não fosse, se o meu pai, perdido, bêbado, não tivesse deixado a chave do carro dele na minha casa, eu não estaria aqui hoje. Quem já ouviu o testemunho do pastor aqui? Já contei. Ele foi lá na minha casa, deixou a chave do carro dele e eu só fui para a igreja porque eu queria dar uma volta de carro. E eu tinha um propósito ainda, né? Eu ia para a igreja, chegar na igreja, levar minha mulher, só tinha a Fernanda na época, ainda não tinha a Bia nem o Isaac. Chegamos lá, a Fernanda pequenininha, fomos lá, fiz meu papel de pai, de marido, e terminaria ali o culto ali, e iria voltar para casa e sair para bagunça. A palavra que aquele pastor pregou aquele dia não me deixou sair. E por quê? Porque é o temor. Se você temer a Deus, a palavra, a promessa vai se cumprir. Aquele dia começou na minha vida algo que eu nunca pensei que aconteceria. E é assim que acontece com a gente. Mas é uma palavra, mas é aquela palavra que você ignora. Ah, não, pastor, já ouvi demais. É por isso que você está inerte, você está nem aí para nada. Você não tem força para nada, porque você não tem palavra. Você não tem promessa no seu coração. Você não crê mais no agir de Deus. Amém, irmãos? Levanta a voz aí em nome de Jesus. Nós temos que entender por que eu não estou vendo a promessa se cumprir. Primeiro, porque eu não sou servo e porque eu não estou temendo a Deus. O servo tem que estar sempre diz. O servo serve para servir. Olha que palavra clichê, né? O servo que não serve, não serve. Não presta para a obra de Deus alguém que não está disposto a servir. E ser servo é estar disposto a fazer as coisas mais difíceis para outrem. Ser servo é estar disposto a fazer as coisas mais difíceis para outra pessoa, para Deus. Não é fazer o teu querer. Amém, irmãos? Então, se você não tem promessa, é porque você não entendeu o que Deus quer para você.
Deus quer lhe dar para você coisas maiores, mas você precisa abrir teu coração. Você precisa abrir o entendimento. Deus, fala comigo. Quando eu for para o culto, usa a boca daquele homem ali, fala comigo. Me dá a direção que eu preciso fazer para a minha vida. Eu estou cansado, eu estou passando por um tempo difícil, mas Deus, eu tenho temor do Senhor, eu quero te servir de uma maneira certa. Amém, gente? Versículo 39, desvia de mim o opróbrio, tristeza, vergonha, que temo, pois os teus juízos são... Para a gente pegar o contexto desse versículo, é bem fácil entender pelo final. O final dele, os teus juízos são bons. Ele fala da vergonha do quê? Da injustiça que alguns podem cometer. Alguns podem ser injustos, mas Deus é justo. Alguns podem fazer que na caminhada a coisa fique mais fácil ou mais difícil? Fique mais difícil. Algumas pessoas parecem que conseguem piorar. Né? Como diz aquele meme, né? Tá ruim, mas parece que piorou. Tem gente que não está melhorando, ela está piorando. Fala comigo assim, ó, eu estou piorando? Porque às vezes nós estamos piorando. Há muitas coisas que você está melhorando. Louvado seja Deus, né? Está melhorando. Mas tem muita coisa que está piorando. A gente está regredindo em algumas coisas. Está deixando aquela simplicidade. Aí ele vem e fala para a gente, vamos voltar? 40. Eis que tenho desejado os teus preceitos. Vivifica-me por tua... Se você decidir buscar a Deus, por justiça, Deus vai fazer você se vivificar. O que é ser vivificado? É o mesmo que renovado. É o mesmo que você estava morto, vivo, mas Deus vai fazer você ficar vivo de novo. Você estava desanimado, Deus vai te animar. Amém, gente? Ele vai vivificar. Por que ele vai vivificar? Por justiça. Porque Deus, ele não falha com a sua palavra. O que ele promete, ele cumpre. Você está deixando a fé baixar, está desanimado, mas se você tem desejado a vontade de Deus e conhecê-lo, ele vai voltar a te dar a vontade e prazer de buscar a ele. Amém? Bom, você entendeu essa base? Isso aqui é a base da mensagem de hoje. Que se eu temer a Deus e for servo, eu terei promessas. Promessas, que coisas que acontecerão do dia para a noite? Não, vai ser necessário aprender. Vai comigo a carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, o versículo é o versículo 16. A segunda epístola de Pedro está ali atrelada aos cristãos daquela época e também dessa época atual, acerca de falsidades na pregação, de falsos profetas, de ensinamentos errôneos. Porque assim, nós podemos crer na profecia, na palavra de Deus que vem por revelação, só que nós temos que ter um cuidado. Eu não vou abrir o texto, mas em Deuteronômio, se não me engano é o Deuteronômio 31, a Bíblia fala que o profeta que anunciasse uma profecia e não se cumprisse, que não tivesse cumprida a sua profecia, ele deveria ser morto. Então, cuidado com esse negócio, eis que eu vejo, eis que isso, eis que aquilo. Você precisa de uma profecia, mas profecia da onde? Porque se você confia na profecia do homem em si, daquilo que o homem disse, você pode cair, como diz, né? Você pode cair do cavalo. Você pode quebrar a cara. Mas por que eu falo assim? Para você entender que há pessoas que até têm boas intenções, mas aquilo não vem da palavra de Deus. Deus não promete nada além das Escrituras. Ah, mas uma pessoa viu num sonho, numa madrugada. Deus pode usar várias maneiras para trabalhar e a palavra chegar até você. Mas nunca se esqueça, Deus não trabalha com profecia que ele não testifica na palavra. Se a palavra é contra o que alguém está falando para você, pula fora que esse negócio está errado. Amém, gente? Vamos lá, o versículo de número 16, diz assim: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo o que, gente? Fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua... O que o Pedro está falando, gente? Presta atenção um pouquinho no pastor. O que o Pedro está falando? Vocês têm que tomar um cuidado, povo de Deus, povo da igreja de Cristo, porque muitos estão anunciando fábulas. O que são fábulas? São historinhas, que qualquer um pode começar a escrever uma historinha e conquistar alguém falando aquela historinha. Vai ali com aquela fábula e engana uma pessoa.
E assim, muitos estavam dando ouvidos a certas fábulas. Aí, o que o Pedro fala? Gente, o Pedro, ele é um perito, não é um perito? O que é uma pessoa perito, irmão? Que tem muito conhecimento do que está falando. Ele está falando de um Cristo, não que ele está ouvindo, mas ele viveu com Cristo. Ele esteve com Jesus. Ele esteve lado a lado. Irmão, o Pedro viu, irmãos, a impossibilidade do mundo. Irmão, não existe quem ande sobre as águas. O Pedro andou sobre as águas. Foi pouco tempo? Por quê? Porque faltou o quê? Faltou fé, ele olhou para a tempestade, e assim acontece com a gente. Mas o Pedro, irmão, ele andou sobre as águas. O Pedro, ele viu multiplicação tamanha. Eu me lembrei dessa semana que passou. A gente teve aí, teve o café, até o pastor, Deus multiplica, né? Nunca falta, sempre sobra. Né? Tem café para tomar, mas todos nós aqui dá para tomar café, o que sobrou da sexta-feira. Irmãos, Deus sempre multiplica. Você pense, por exemplo, irmão, claro, quando se fala de multiplicação, a gente logo pensa, né, na quantidade de pessoas que tem para comer. Irmão, eram mais de 15 mil pessoas para comer 5 pão. Irmão, o negócio é grandioso. Então a gente tem que ver, irmãos, o que Deus está operando. O Pedro viu a mulher, a sogra dele, irmão, deitada, moribunda lá, irmão. Jesus chegou lá e levantou a mulher. A Bíblia fala que a primeira coisa que a mulher, Jesus, mulher de Pedro, está amarrado. Oh, meu Deus, a sogra, obrigado. É que eu gosto tanto de sogra que eu esqueci o nome. Brincadeira, eu gosto da minha, tá? Você gosta da sua, né? A sogra de Pedro, logo que foi curada, a Bíblia fala que ela passou. A primeira coisa que ela foi fazer, alguém lembra? Foi servir. Alguém que é tratado por Deus, que é curado, que é liberto, a primeira coisa que você tem que fazer, eu vou começar a servir esse Senhor, porque ninguém podia fazer por mim o que Ele fez. Então, recebeu de Deus, vai fazer o quê? Vai servir, irmão, vai servir ao Senhor. Aí ela está servindo a Deus. Olha que bonito, irmãos. E a Bíblia fala de tantos textos. Irmão, a pessoa que estava sempre juntinho de Jesus ali era Pedro, Tiago e João. Pedro, principalmente, que foi um dos iniciantes do trabalho da igreja de Cristo. Então, assim, o Pedro teve as suas peculiaridades. Aí ele chama assim, olha, gente, tenha cuidado para vocês não caírem em coisas que não é verdade. E, irmão, vamos falar a verdade, não tem coisas ilusórias que são até benéficas para o nosso intelecto? Nossa, olha que bom! Coisa ilusória é uma mentira, é um engano. É aquela coisa, quem já viu o tempo de política? Eis que eu vou asfaltar a tua rua, você vai ganhar 30 mil por mês. E você fala, esse é o meu prefeito. Esse é meu presidente. Esse vai ser quem vai ajudar minha vida. Irmão, sem Jesus, irmão, nós estamos perdidos. Claro que essas pessoas são também necessárias para a vida, não são? São necessárias. A gente tem que ter o cuidado de olhar com os olhos de Deus e crer que essa pessoa vai ser justa e fiel. Amém? Vamos deixar isso para lá, em outro momento falamos mais disso. Mas o que o Pedro está falando para a gente, irmãos? Não fique dando atenção a fábulas compostas por amigos. Não tem amigo que começa a falar, eu faço assim. Eu, se fosse você, fazia desse jeito. Tem gente que chega até você falando assim? Eu, se fosse você, você está errada, porque eu, né? O que o Pedro está falando? Sai dessas historinhas aí. Sai dessas coisinhas aí, porque isso aí não é de Deus, não. O que é de Deus é eterno, o que é de Deus continua. Agora, o que vem da mente humana, irmão, não presta. Sem o crivo, sem o Espírito Santo, estamos perdidos. Amém, gente? Versículo 17. Porquanto ele recebeu de Deus Pai, honra e glória, quando da magnífica glória que lhe foi dirigida, a seguinte voz, você pode ler? Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida, estando nós com ele no monte. Irmão, quando Deus falou daquele dia que Jesus foi batizado, daquele momento, o Pedro estava onde, irmão? Estava ouvindo Deus falar, esse é o meu filho. É ele que me traz alegria. Diga amém. Então, irmãos, a voz de Deus, fala comigo bem alto, a voz de Deus é inconfundível. Amém? A voz de Deus é inconfundível.
Quando é Deus falando ao seu coração, você pode negar, você pode não aceitar, mas a voz de Deus é inconfundível. Não tem como confundir Deus com o homem. Não tem como confundir Deus com uma história da carochinha. Não, a voz de Deus é verdadeira. E você pode perceber que a pessoa que vai expurgando, expurgar é tirar, que vai tirando a palavra do coração é porque ela sabe que é Deus falando com ela. Ela vai tirando do coração a palavra. Por quê? Porque ela não quer praticar. Ela quer ficar contra Deus, mas ela sabe que é Deus falando com ela. Ah, já que eu não consigo, eu prefiro desistir. Não, você deveria ouvir a voz de Deus e trazer prazer a Deus. Você deveria trazer prazer. Olha, fala teu nome, eu falo o meu. O Jefferson tem me trazido alegria. O Senhor se alegrava com Jesus, irmão. Amém? É alegria. Versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas. Agora entra onde eu quero falar. A qual bem fazeis em estar o quê? O que eu faço bem, irmão? Se eu estiver atento, eu estou fazendo coisa boa. Se o pastor está pregando, eu estou pensando na maionese do almoço, se eu estou pensando na faculdade, se eu estou pensando no meu trabalho, se eu estou pensando naquilo que eu vou... Ah, pastor, eu estou pensando aqui nas coisas que podem acontecer na minha vida, no esporte, estou pensando aqui em conquistar, em ter minha empresa. Não, essa hora aqui é a hora de você ouvir bem firme a palavra. Não é para você ficar pensando em nada agora. Você pode projetar coisas na sua vida desde que Deus esteja com você. Já pensou, por exemplo, se o doutor, né, que é chamado lá fora nos outros países, doutor Romildo Ribeiro Soares, fosse doutor dos médicos? Lembra da chamada? Quem lembra da chamada? Que ele te leu o livro, né, o Curar Enfermos, Expulsar Demônios, e ele falava, eu vou fazer o curso de medicina em Moscou. Pense, por exemplo, irmão, ir para Moscou, para a Rússia, com um curso gratuito de medicina. Quem de vocês não queria ter um filho com um curso gratuito de medicina lá na Rússia? Quem queria ter? Aí eu pergunto para você, irmão, é melhor ter um filho médico que vai ser, aquela pessoa que vai ganhar milhões e milhões no mundo, que vai talvez ajudar muitas pessoas, ou ter alguém que vai levar as pessoas para o céu, em nome de Jesus? Talvez, né, se fosse perguntar para os pais, né, lá do missionário, o seu Romildo, né, lá em Muniz Freire, lá onde ele nasceu, lá no Espírito Santo, se fosse falar com eles, talvez, não, meu filho é doido. Vai deixar de ser médico, ganhar bastante, ganhar bem, ter uma vida boa para ser pastor? Então é o que está escrito aqui, olha, nós temos firme a palavra dos profetas. O que é manter firme a palavra? Essa palavra está no meu coração. Não é só uma coisa vazia. Eu sei que aquilo que ele fala com uma voz inconfundível. O que ele fala é inconfundível, você não precisa ter dúvida. Ele vai fazer cumprir a profecia, a palavra que ele deu vai acontecer. Amém? Então, você fica pensando, porque eu fico pensando também, eu algumas vezes, assim, quem já teve aqueles lapsos assim, puxa, eu tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo e não fez. Só que você pergunta, mas você é o que você é hoje, por que você não fez aquilo? Eu lembro da minha mãe, ela vai brigar comigo, ela sempre briga comigo depois. Quando ela era casada com meu pai, eu era criança, ela falava assim, eu gostei mais do teu tio do que do teu pai. Quando jovem, presta atenção, tá? Não estou falando isso depois de casado, né? Antes, quando eram jovens, eu gostei mais do teu tio do que o teu pai. E esse meu tio, meu pai não pode ver, senão vai ficar bravo. Agora não vai, já separaram mesmo, né? Mas ela falava assim, e esse meu tio era muito trabalhador, minha esposa sabe quem é, né? Muito trabalhador, pessoa assim, nossa, pensa uma pessoa assim que não bebia, não fumava, uma pessoa bacana, assim, uma pessoa de bem. E ela falava assim, só que o teu pai foi mais ligeiro. Ele veio falar comigo, eu caí na lábia do teu pai. Desculpa, você não é para falar isso, né? Mas eu vou falar. Então, quer dizer, se ela não tivesse casado com meu pai, não teria eu, irmão. Mas vai que ela tivesse outro filho, mas Deus queria eu, irmão. Então tinha, aí, não, mas eu sofri com teu pai, mas aquele sofrimento teve valor. É assim que a vida é. A gente tem que entender o projeto de Deus. Mas por que aconteceu desse jeito? Ah, porque se eu não tivesse feito isso, olha a burrada que eu fiz. Existem coisas que Deus não permite você fazer. Amém, gente? Tem coisas que você tem que passar, tem coisas que você tem que enfrentar. Então, o que o Pedro está falando? Vamos ler de novo, gente? Lê comigo ali. E temos muito firme a palavra dos profetas. Ou seja, a palavra é firme. Ela não tem variação, ela não promove dúvida dentro de você. Você tem certeza que é Deus falando. Você sabe que a palavra é honesta. Amém? A palavra é honesta, a qual bem fazer se você estiver atento.
Quando o pastor está pregando aqui, posso estar sendo profeta para a tua vida. Posso estar sendo profeta. Estive aqui, quem teve no final de semana, na sexta-feira, viu o pastor Alex aqui? Aquele pastor foi profeta na minha vida. Eu estava morrendo, eu estava dentro do hospital, na enfermaria, e o pessoal tentando achar uma vaga de UTI em um outro hospital em Curitiba, porque eu estava entre a vida e a morte ali dentro do hospital, respirador, coração acelerado, estava quase ali infartando, e na mesma hora o pastor foi chamado para ir lá me fazer uma oração por mim, e passou 2 dias, não tinha uma vaga de UTI. Aí todo mundo, por que Deus, se o Jefferson é crente, por que Deus não preparou uma vaga de UTI na hora para ele? Passou 2 dias, no segundo dia o pastor foi lá. O pastor foi lá orar por mim, mas passou 2 dias, por que o pastor não foi na hora? Às vezes as pessoas não são assim. Pastor também, nem para ajudar a gente, pastor não é Deus, irmão. É Deus que trabalha no tempo dele. Aí ele chegou, ele entrou na enfermaria, ele mais 2 obreiros, o irmão Adriano e o irmão Rafael, que já foi para a glória. Entrar dentro do quarto e ele chegou, o que você está fazendo aqui? Você está ficando doido? Como é que você veio parar nesse lugar? E lá no meu coração, mas que coisa esse pastor brigando comigo? Eu estou aqui morrendo, ele vem brigar comigo? Sabe aquele sentimento de raiva? Na hora eu fiquei com raiva do pastor. Olha o que o demônio faz com a gente. Com a mente, né? Com a estrutura. Está sofrendo. Mas ninguém fez nada por mim. Aí o pastor vem e faz oração. Está curado no nome de Jesus. Ele vira as costas. Na hora eu fiquei bravo mesmo. Falei, poxa, o pastor vem brigar comigo aqui. Aí o que ele virou as costas. Porque já fazia semanas já que ele estava anunciando um curso de obreiros. E eu falava, eu vou ser pinguim de pastor? Vou nada. Vem aqui, Márcia, tá de camisa branca. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui na minha frente aqui, ó. Baixa assim um pouquinho assim, ó. Eu vou ser pinguim. O pinguim não é assim, irmão? Peito branco e as costas pretas. Eu vou ser pinguim de pastor nada. Vou ficar usando terno. Na época eu gostava de usar aquelas roupas largonas, né? Moleque de tudo. Eu vou ser pinguim de pastor? Tá aqui um pastor que tem um monte de pinguim agora. Né? Quer dizer, naquele dia o Espírito Santo falou comigo. Essa é a tua hora. Irmão, tanta coisa para falar para o pastor, tanto assunto que eu podia falar, na hora Deus falou assim, você tem que aceitar a minha chamada. Eu falei, pastor! Ele voltou do corredor e colocou a cabeça para dentro da enfermaria, ele falou assim, o que você quer? Pastor, eu quero ser obreiro. E ele falou, eu te espero você sábado. Aí eu falei, então tá bom, mas como é que eu vou lá sábado, se eu estou internado, vou fazer cirurgia, vou morrer, e agora? Naquela hora eu não tinha entendido a promessa. Mas na hora que passou aquela oração, naquela madrugada, das 3 da manhã, eu acordei. Eu lembro como se fosse um dia frio como hoje, né, Dani? Ela sentada do meu lado, essa mulher passou cada coisa comigo. Ela sentadinha ali, né? Na época ela era magrinha, bem magrinha. Hoje ela é magra ainda, pelo amor de Deus, não fica bravo. Deu ruim, né, irmão? Eu não sei porque eu vou falar essas coisas, irmão. Eu sou um banana mesmo. Volto para cá, volto para a seriedade. Eu te amo, meu amor. E ela sentadinha do meu lado assim, ela nem viu que eu levantei. Levantei, aquele trem, aquele negócio lá de puxando soro, remédio, um negócio de oxigênio, que estava com oxigênio, e comecei a andar no quarto, assim. Ia para lá e para cá. Para lá e para cá, 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 orando, das 3 da manhã. Acho que foi o dia que eu mais intensamente orei. Das 3 às 6 da manhã. Quando deu 6 horas da manhã, tudo que eu estava sentindo acabou. Aí o Senhor falou no meu coração assim, ó, lá no meu ouvido assim, ó, você está curado agora. Aí 6 horas da manhã mudou o plantão, chegou a médica chegou e falou, Jefferson, conseguimos uma vaga na UTI para você. E eu disse, não preciso porque Jesus me curou. Aí todo mundo começou, minha esposa, não, você tem que ir. Minha mãe, pelo amor de Deus, né? Filhinho da mamãe, você tem que ir para o hospital, bebê. Casado já, né? Gente, vocês não estão entendendo, Jesus me curou, eu fui curado. Você tem que ir assinar os papéis, me amarrar, colocar na maca, me levar no UPA. Piu, iu, iu. E todo mundo abre o caminho, o Jefferson vivo está passando. Cheguei na Santa Casa da Misericórdia, na Praça Rui Barbosa, entrei dentro do hospital, gente, e eu rachando o bico, irmão. Vocês sabem que eu gosto da risada, né? E vocês estão doidos, eu estou curado, eu estou bem, vocês estão ficando doidos. Entrei para dentro do hospital, fizeram os exames lá de novo. Mas tá tudo. Estou falando que eu estou bem, rapaz. Jesus já me curou.
Aí o médico me chamou, olha, você vai fazer um exame de sangue agora, que vai ter mais ou menos 1 hora e meia para sair o resultado. Se esse exame der positivo, nós se vemos na mesa de cirurgia novamente, beleza? Eu estendi na hora, não terminou nem de falar, eu estendi prazer. Eu nunca mais vou ver o senhor na minha vida. E o médico olhou assim, estralou os olhos. Eu não lembro nem do rosto dele, eu não lembro do rosto do médico. Estendi e falei, eu nunca mais vou ver o senhor. Ele olhou para mim, mas você não gostou de mim? Não, eu estou curado, Jesus me curou. Nunca mais vi aquele médico. Saiu o resultado. Estou eu com uma coberta nas costas e 2 travesseiros. Fiz a minha mãe e a minha esposa passar vergonha de Curitiba até Fazenda Rio Grande. Com a coberta nas costas. Eu falei para vocês que Jesus tinha me curado. E eu rachando o bico da risada. Porque aquela promessa veio ao meu coração. E aquilo era firme para mim. Quando eu conto esse testemunho, eu não falo só para exaltação da pessoa, mas quando você crê na palavra firme. O pastor me repreendeu. O que você está fazendo aqui? Só que era a ação de Deus para eu aceitar a chamada que Deus tinha para a minha vida. Agora a pergunta é, eu na época, quando o pastor me colocou como titular pastor na igreja, eu ganhava 8 mil reais por mês, irmão. Passamos alguns anos sem nada. Tá que nada? Sem nada mesmo. Aí você fala, pastor, o senhor deixou tudo isso? O senhor não poderia ter dado uma condição melhor para os seus filhos, para a sua família? Podia. Mas Deus não faria o que tem feito nesses últimos anos quando eu tenho pregado a palavra de Deus. Principalmente aqui dentro. Pode ser que muitas pessoas não queiram, mas aqui dentro eu sei. Eu estou cumprindo a promessa que Deus tem por minha vida. Você tem que ter uma promessa para a sua vida. Como que você é um crente que não tem uma palavra? Como que você é um crente que não tem entendimento de Deus? Como que você é um cristão que não sabe o que Deus quer para a sua vida? Amém, gente? Se Deus te chamou para fazer uma grande obra, você está refugando por quê? Porque, não, pastor, porque eu não entendo. 3 meses que eu estava como obreiro na igreja, o pastor chamou no escritório. Pode entrar, entrei no escritório. Jefferson, tem uma igreja assim, 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 está para fechar essa igreja, você vai lá ser o pastor dela por esses tempos. Eu falei, não vou. Eu não sabia achar os livros da Bíblia. Quem tem dificuldade para achar os livros da Bíblia? Sem vergonha. Tem dificuldade? Irmão, eu não achava os livros da Bíblia. Ele falou, você vai ser o pastor lá. De lá em diante, nunca mais saí do altar, irmão. Porque Deus quis que esse lugar fosse preparado para que eu anunciasse o nome dele. 3 meses, irmão. Deus pode fazer você sair do pior buraco desse mundo e colocar você assentado com os príncipes. Eu vou poder chegar no céu. O pastor falava aqui na sexta-feira para os obreiros. Ele falava assim, vai ter um lugar de honra, irmão. Eu vou ter um lugarzinho de honra no céu. Você quer um para você também? Então você tem que ter uma palavra firme. Você tem que ter uma palavra firme. Amém, irmãos? E não é só o pastor que tem palavra firme. Amém, gente? É todo que crê. Você tem que ter uma palavra firme. Uma palavra verdadeira. Termina comigo, versículo de número 19, né? Temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem saber fazeis em estar atentos, como a luz que faz o quê? Que alumia um lugar que está. A profecia faz o quê, irmão? Na escuridão. Ilumina. Entendi, é isso que eu quero ser. É isso que eu vou fazer. A luz ilumina quando você não sabe o quê? A escuridão da tua alma, ela é encoberta com a luz da palavra. Amém? Até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabe o que é essa estrela, né, irmão? Ela vai clareando, 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 até ela ficar bem brilhosa, até que o grande brilho apareça. Eu estou lutando para chegar a esse grande brilho. Não é o que a Bíblia fala de Moisés, que ele subiu ao monte e desceu, e quando desceu o rosto dele estava tão forte, a luz de Deus estava tão bonita, aquele reflexo da graça de Deus sobre ele, que as pessoas não conseguiam olhar no rosto dele, irmão. Eu quero ter esse brilho, amém? Você quer ter esse brilho? Você tem que ter promessas, você tem que ter palavra, você tem que ter temor do que está ouvindo. Versículo de número 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Quer dizer, só aquilo é válido. É isso, irmão? É isso que ele está dizendo. Só o que o pastor Jefferson fala é válido. Você entende isso? Que ele está falando assim, não é de particular interpretação. A Bíblia fala que todos os dias ele a palavra se renova. Nós não temos que fazer loucura, amém, gente? Não vamos inventar minhoca que o pessoal acaba escutando aí, não. Um dia eu escutei um grande pastor, hein? Falando assim, você sabia que demônio gosta de água? Eu falei, eu também. Será que eu sou demônio?
Não, presta atenção. Um pastorzão conhecido aí no Brasil, que ele falou assim, demônios gostam de água, né? E eu falei, puxa vida, eu também. Quem gosta de água? Isso quer dizer que ele chamou a gente de demônio? Você entende o que eu estou querendo dizer? Que às vezes a gente tem algumas interpretações que não tem nada a ver com aquilo que Deus está falando. Então, cuidado com algumas profecias que alguns falam. Amém, gente? Você entendeu o que eu ia dizer ou não? Senão depois eu vou pensar que o pastor está xingando você. Não é isso. Mas tem pessoas que falam coisas que não tem nada a ver com o texto da Bíblia. Amém? Voltemos. Termina. Porque a profecia nunca foi produzida, nenhum homem teve capacidade de produzir uma profecia, mas os homens santos de Deus falaram inspirados, que é o que está acontecendo nesse culto agora. Estou inspirado pelo Espírito Santo para trazer para você essa mensagem. Assim como os profetas, Isaías, Daniel, como Oséias, como tantos outros, como Romildo Ribeiro Soares, pastor Fernando, pastor Jair, quantos pastores que anunciam a palavra de Deus inspirados pelo Espírito Santo. Isso são profecias. Entre as entrelinhas da pregação, Deus fala com você pela palavra dele o que ele quer para a sua vida. E é isso que tem que despertar em você. Lembra que aprendemos nos Salmos agora, Salmo 119? Põe para mim o Salmo 119, versículo 31, isso? 33? Põe lá para nós de novo. É só onde já estava lá. 119, 31. Ensina-me, Senhor, os teus estatutos. É 38. 38. E é isso, obrigado. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina. Você está ouvindo a palavra, você tem que fazer o quê? Inclinar-se e temer o que você está ouvindo. O que significa inclinar? Baixar a cabeça não é ficar triste. Baixar a cabeça é você falar, eu estou ouvindo o que eu não queria, nem como eu queria, mas eu vou me inclinar à vontade de Deus. Porque a pessoa altiva, ela faz o quê? Ela escuta a palavra e faz o quê, irmão? Não, isso não é para mim, não. Fala para a irmã do lado, assim, ou para o irmão, fala assim, ó, isso é para você. Fala, irmão. Oxi. Ei, meu Deus, que dificuldade de falar. Fala, isso é para você. É para você. Aí você faz, né, aquela coisa, né, irmão? Sempre eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Toma cuidado com isso. Amém? Eu vou dar um exemplo, não vou ficar abrindo textos aqui. Eu só vou comentar com você dois exemplos. O primeiro eu não vou nem abrir, está em 1 Samuel 3, versículo 1. Só põe o versículo 1 para a gente poder ter uma base aqui. 2 exemplos. O primeiro exemplo é no tempo de Samuel. Você sabe que a Ana, a mãe de Samuel, era uma mulher estéril, não podia gerar filhos. Bem fácil, você se lembra desse texto. Olha o que diz o versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante... O que acontecia aqui, irmãos? O Samuel era o quê, irmãos? Um jovem, um menino. Você lembra que a palavra diz que a Ana, quando o filho desmamasse, ela entregaria para ser um homem de Deus na igreja? Lembra disso? Então ele foi muito criança para a igreja. Quem era o pastor? Era o Eli. O Eli era um senhor já de uma certa idade, que também tinha filhos. Tá? Não vamos entrar na história, aprofundar sobre ele. Mas ele é levado e cresceu, então, os filhos de Eli, chamado Ofni e Finéias. Lembram disso? Ofni e Finéias, filhos de Eli, profeta daquela época, e cresce junto ao lado deles o Samuel. Então veja, irmão, que Ofni e Finéias foram uma desgraça. Foram uma desgraça, irmão, mas Samuel foi uma benção. Então, quer dizer, tem gente que no mesmo lugar de santidade se perde e outros que crescem e vencem em nome de Jesus. É você que escolhe, você quer ser uma desgraça ou uma graça de Deus? Então, seja uma bênção. Tem lugar que mesmo ouvindo da bênção, ela prefere ser uma desgraça. Ela prefere ser uma coisa errada. Mas vamos deixar para outro assunto, outro dia isso aqui. Aí diz ali comigo, vamos lá. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Hoje é? Por que hoje é tanta valia? Porque, irmão, raramente você vê gente falando de Deus por Deus. Você entende isso ou não? Não entendeu? Vou falar de novo. Raramente se ouve uma profecia que vem da onde? De Deus, que tem um coração envolvido em temente à palavra, que não está envolvido ao querer humano. Porque a palavra naqueles dias tinha muito valor. Por que tinha muito valor? Porque não tinha o que ler, por gentileza? Porque não havia
visão manifesta. Quer dizer, Deus não falava mais com quem, irmãos? Quem que era o pastor ali, irmãos? Deus não falava mais com Eli. O Eli continuava profeta? Continuava o pastor? Ele continuava, mas Deus não falava com ele mais. O povo não dava crédito mais para as pregações de Eli. Então, quer dizer, quando a pessoa não está ouvindo a Deus, uma palavra de Deus muda tudo. É ou não é verdade, irmãos? Então a palavra tinha muita valia. Muita valia significa o quê? Que naqueles dias não tinha direção. E quando vinha uma direção, irmão, então abrace. Às vezes passam tempos que nós ouvimos e nada mexe no nosso coração. Então quando Deus fala com você, irmão, não negue aquilo que Ele falou. A palavra tem que ter valor para você. A palavra tem valor para você? O que tem mais valor, irmão? Dinheiro, porque a gente leu lá em Salmo, né? Você dá mais valor às cobiças das coisas do que a Deus. É triste falar para você, mas eu vejo pessoas que deixam de participar de um culto porque ela está com preguiça. Eu vejo pessoas que deixam de participar de um culto porque vai fazer eu vou no cinema. Eu vou curtir É errado a pessoa ter um tempo para a vida dela? Não é errado. A pessoa tem que viver bem, amém, irmãos? Mas a pessoa deixar de coisas santas, daquilo que vai dar valor à vida dela, que vai fazer ela crescer para uma coisa tão fútil. Isso demonstra. Pastor, é que hoje é um dia que eu não posso deixar, tá? Mas e a importância das coisas de Deus fica onde? Onde que fica? Você tem dado valor para a palavra de Deus? Eu lembro de dias, irmão, que eu quando eu me converti, eu vou falar para você, irmão, que assim, não sei se era fanatismo, talvez fosse, porque irmão, eu não deixava de estar na igreja. Quantas vezes eu trabalhava em obra? Já viu como que o peão de obra trabalha, muitas vezes? Quando volta, tudo sujo. Quantas vezes minha esposa lembra disso? Eu chegava em casa com um sapatão, sabe aquele sapatão, butinão? Sabe? Tudo sujo, irmão. Não dava. Se eu fosse tomar banho, eu ia chegar atrasado. Quantas vezes, irmão, que eu fui com o uniforme do trabalho? Vou para o uniforme do trabalho. Eu vou do jeito que eu estou, mas eu vou lá porque eu preciso aprender de Deus. Às vezes, até a minha esposa, você não quer ficar em casa, você não está cansado, dor de cabeça, às vezes o dia é difícil. Não, vamos para a igreja, vamos buscar Deus. E é à medida que você dá valor à palavra que você cresce. Você não dá valor à palavra. Você não se dedica, você não luta. Pastor, mas é que a minha vida é corrida. Irmão, vou falar uma coisa para você. Alguém já morou fora de Pato Branco? Em alguma capital? Curitiba, já morou em Rio de Janeiro, a irmã do Rio de Janeiro, né? Os irmãos do Rio de Janeiro. Irmãos, vocês estão no céu, irmão. Vocês estão no céu, irmão. Pastor, é tão difícil minha vida, pastor. Fique 3 horas de manhã e 3 horas de tarde para ir para casa, para o trabalho. Você pode ter carro, pode ganhar muito dinheiro, você pode ser o maior empresário do mundo. Você morar nessas grandes capitais, irmão, você fica 3 horas, a não ser que tenha helicóptero, né? né? Aí você reclama de ficar 15 minutos, irmão. Nossa, 15 minutos para chegar na igreja. Meu Deus do céu, estou com fome. Você está dando valor à profecia? Você está dando valor à palavra? Pastor, mas é que eu tenho que ir de a pé. Vem de jegue, irmão. Vem rodando, vem fazendo, vem um pouco a pé, um pouco andando. Isso é profecia, tá, irmão? Isso aí é para você acordar, para ficar desanimado da vida. Amém, irmãos? A pessoa está renga em casa, morrendo, o que ela faz? Vamos no UPA. Aí ela vai. Né? Para ir no UPA dá para chamar o aplicativo, para poder, né? Não, vou pagar o aplicativo para me levar que eu estou ruim, mas para vir para a igreja você não paga. Não é uma realidade, irmão? Está ali, ó. Quando não tem visão manifesta, quando tem você não participa. Você entende isso ou não? Aí você vai se perdendo. Por isso que o temor vai se apagando, não é o que o salmista falou? A profecia vai se cumprir, a promessa vai se cumprir, por quê? Porque eu temo a tua palavra. Amém? Este exemplo está claro, né, gente? Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo é 2 Reis 5, 20. Agora você pode abrir, tá? Eu vou terminar já. 2 Reis 5, 20. Você viu o temor em Samuel, irmãos? Sim ou não? Os filhos do pastor estavam tudo perturbados. Mas o Samuel estava fazendo o quê? Estava crendo na palavra. Sabe o que é isso ou não? Já aprendemos o Salmo 119. O que é isso, irmão? Temor. Dentro de um lugar. Pastor, mas
Por que eu tenho que ter temor se o outro não tem? Porque o que você vai receber, o outro não vai. Entendeu? Por que eu tenho que fazer o que o outro não faz? Porque você não é o outro. Você é você. Palavra de mamãe. Você não é todo mundo. Por que um consegue ser feliz, está vencendo na vida? Irmão, o trabalho que um coloca a mão para fazer, irmão, e a pessoa vence, a pessoa ainda ser invejada, é porque a pessoa não tem coragem de fazer. O invejoso, irmão, ele quer ter o que o outro tem, mas não tem coragem de fazer o que o outro faz. Mas Jefferson, você vai pregar para 30 pessoas. Não, eu vou pregar para uma pessoa. Mas eu vou fazer aquilo que a palavra diz. Não interessa o que está acontecendo no mundo. Eu continuo crendo na profecia da palavra. Mas eu vou na igreja lá, pastor, o pessoal está meio desanimado. Por que o povo está desanimado? Porque não tem profecia. Sem profecia, acho para mim esse versículo aí, sem profecia o povo se corrompe. Sem profecia o povo se corrompe. Quando as pessoas não têm direção de Deus, a pessoa vai fazendo o quê? Vai se perdendo. Ela vai ficando leviana, vai aceitando as coisas, vão ficando fracas, vão perdendo a fé, vão desistindo. Você vê isso nos dias de hoje? Você vê isso nos dias de hoje? Você vê, irmão. E às vezes tenta acontecer com você. Você pode ler lá, não havendo profecia, o povo. Quer dizer, quando eu digo não havendo profecia, não quer dizer que não há revelação de Deus. É que muitas pessoas não querem guardar a revelação da palavra. Ela não quer praticar aquilo. Amém, gente? Volta comigo em 2 Reis 5:20. Só para a gente poder entender o contexto. Vocês se lembram, olha pastor, vocês se lembram que havia um homem chamado Naamã. Olha pastor que eu vou terminar agora, é rapidinho. Naamã tinha uma lepra, isso, leproso. Só que a Bíblia fala que ele vai até o profeta chamado Eliseu. E ele chega até Eliseu e o Eliseu fala que ele tinha que fazer o quê? Você tem que tomar banho, 7 mergulhos no rio limpinho do Jordão. Rio sujo. Você vai fazer o que é improvável. Muitas vezes a fé não é nas coisas prováveis. Porque o Eliseu falou para ele assim, vai lá se lavar no Jordão 7 mergulhos. Aí a Bíblia fala, irmão, que ele falou assim, eu pensava que o pastor vinha aqui em casa, que ele colocava a mão na minha cabeça e curava o leproso. As coisas da fé não é como você já pensa. Se fosse como você pensa, não precisava do pastor nem da profecia. Não é verdade? Às vezes, Deus age por coisas loucas para confundir os sabichões. Você acha que sabe alguma coisa? Sabe nada. Fala comigo, sabe nada, inocente. Sabe de nada, inocente. Você precisa de sabedoria de Deus. Aí chega o Naamã, vai e mergulha 7 vezes, ele termina, ele sai. Quer ver, irmão, as irmãs que iam ficar faceiras, né? Entraram no Rio Jordão, águas sujas e barrentas, e sair com pele de nenê. Não é o que a Bíblia fala? Ele saiu com uma pele de nenê, irmão. Ele foi restabelecido. A pele dele rejuvenesceu. As lepras da pele dele saíram. Aí quando ele sai, ele vai dar uma dádiva, dar um presente para o pastor por aquilo que ele fez. E o pastor fez o quê? Não quero nada. Quem fez a obra foi Deus. Você quer me abençoar? Ore por mim, agradeça a Deus por mim, mas bênção não se paga. Bênção não se paga, se conquista e se vive. Amém? Aí acontece o quê? Você se lembra que Eliseu, ele foi o sucessor de um outro profeta, Elias. Diga-se de passagem, esses 2 profetas são espetaculares. O pastor falava aqui na sexta-feira, com quem que você queria conversar? Eu queria conversar com Elias. Eu gosto demais do Elias, a história dele, eu sempre me identifico, ele mandava fogo, eu também gosto de mandar fogo. Né? Eu gosto, particularmente eu gosto muito do profeta Elias. O profeta Elias era ser humano, não era? Teve dias que o Elias ficou meio tristão, como qualquer um de nós, irmão. A gente tem que entender que tem dias que não é fácil, mas Deus nunca desamparou Elias. E quando o Elias pensou em desistir, Deus mandou um anjo. Não desiste não, que eu estou com você. Amém? Aí acontece o quê, irmão? Elias, ele recebe uma direção. Você vai levantar alguém para suceder você como profeta. Aí a Bíblia fala, você conhece bem da bênção, da porção dobrada, que foi a bênção de Elias. Quando o Elias falou, o que você quer, Eliseu? Você conhece bem a história. Aí ele falou assim, eu quero porção dobrada do teu espírito. Aí a Bíblia fala, se você ficar comigo, quando eu for levado ao céu, se você estiver comigo, quando a minha capa cair, você pega a minha capa, aí você vai então ser profeta de Israel.
Aí a Bíblia fala que Elias ele é arrebatado, né, no carruagem de fogo. Aí cai a capa dele e o Eliseu pega a capa, então tem a bênção dobrada. Se você fizer um pequeno estudo sobre Elias e Eliseu, você vai ver que os feitos testificados na Bíblia são duplamente maiores do que a de Elias. Quer dizer, exatamente cumprindo a profecia. Mas a profecia era de Deus. Pastor, presta atenção, o Elias falou, se você estiver comigo, o que você está pedindo vai acontecer. Mas o Elias era Deus? Mas ele falava como boca de Deus. Tem coisas que o pastor aqui, parece que o pastor está falando uma brincadeira, uma besteira, mas aquilo ali vem de onde? É a inspiração. Não é o que o Pedro falou para a gente? Essa inspiração, pregamos conhecendo a Deus. Não pregamos com uma coisa abstrata, pregamos no conhecimento de Deus. Aí quando o Eliseu, trata agora o momento aqui, ele tinha um servo. O Elias tinha servo. Quem que era o servo de Elias? O Eliseu. Quem que era o servo do Eliseu? O Geazi. O Geazi, irmão, era um homem que tinha a condição de receber, irmão, se por exemplo, se eu for uma pessoa grande, minha filha vai ser duplamente grande. Amém? Amém, irmão? Pelo menos você fala amém aí, né? Agora, os filhos da minha filha serão triplicamente maiores. Você está entendendo ou não? Não. Por quê? Não é uma ordem natural? Porque assim, se em mim houve tal fé, tal força, nele que também pratica e conduz como eu, vai também ser muito mais abençoado. Ou vai ser muito mais usado. O Geazi tinha condições de ter uma história falando de Geazi, curando, libertando pessoas pelo poder de Deus. Só que a história do Geazi não foi assim, porque ele não teve temor de Deus. Vamos ler? Versículo 20. Então Geazi, moço de Eliseu, o homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Sírio Naamã que da sua mão se desse alguma coisa que trazia. Porém, tão certo como viu o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma? Pergunta, o profeta Eliseu queria alguma coisa? Irmão, cuidado, para você não querer alguma coisa que não está disponível para você. Uma vez eu escutei um missionário falando de um atendimento que ele fez, que a irmã falou: pastor, missionário Soares, né? Eu quero que o senhor ore por mim, porque eu quero casar. Ah, vamos orar, mas com quem você quer casar? Eu quero casar com o marido da fulana. Você entende que é isso ou não? Que Deus separe aquela pessoa para aquela pessoa casar comigo. Você acha que é assim que Deus trabalha, irmão? Não é assim. Então, às vezes, a gente quer que coisas aconteçam, mas sem direção de Deus, sem entender as coisas. A gente tem que ser sensato, entender o que a palavra diz. Amém, gente? Então, quando aconteceu isso, ele vai atrás do Naamã. O Naamã dá para ele dinheiro, dá roupa. Não, pode levar o que precisar. Só que quando ele volta, lá no versículo de número 24, e chegando ele à altura, tomou das suas mãos e o depositou na sua casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Você pode ler? E disse: teu servo, você pode falar de novo? Teu servo não foi nem a uma, nem a outra. Isso aqui é um servo, irmão? Hã? É um servo mentiroso. Para que um servo mentiroso presta? Para nada. Alguém que trapaceia, que engana, que não resolve a sua vida segundo a palavra, não serve para servir a Deus. Um servo em pecado não serve a Deus. Por isso a gente tem que entender, irmãos, muitos não vão querer ficar porque o pecado, irmão, está à porta e ela não quer deixar o pecado. Ela não quer deixar o que agrada a ela mesma. Irmãos, havia pecado se ele falasse a verdade? Havia, porque o profeta não mandou ele fazer aquilo. Mas se ele falasse a verdade, o que poderia acontecer? Uma repreensão. Esses dias atrás, eu vi, né? Meu Deus, deixa eu lembrar como foi a situação. Eu vi, foi assim. O Isaac, quem conhece o Isaac? Isaac Lucas Pinto Mendes, conhece ele ou não? Ele é mais ou menos desse tamanho assim, ó. Ele está brincando, eu estou no escritório, ele está brincando do lado de fora do escritório, ele e as crianças da igreja, brincando, e eu escutei um carrinho assim, ó, na parede. Arrastando na parede, tinha acabado de pintar. O irmão Zanetinho que pintou ainda a parede. Aí eu falei: mas esse piá está passando o carrinho, vou arrancar as orelhas dele. Brincando, não vou arrancar não, só puxar. Aí eu falei: Isaac, vem aqui. Aí ele chegou, eu falei, ele: que foi, pai? Brincando, né? O que foi, pai? Eu falei: você está passando o carrinho na parede? Não. E eu sei que é.
Vamos falar a verdade, irmão. Não tem coisa que a gente sabe. Tem coisa que você não sabe, de certeza. Não é acusar, mas você viu. Eu falei, Isaac, você fez isso? Ele, E eu falei, Isaac, você fez isso, Isaac. Fala a verdade pro pai. Dei uma chance. Não, pai, não passei. E eu falei a terceira vez, ó, você vai falar a verdade ou não? Eu sei que você passou. Não foi, pai, não foi eu, não. Falei, então, pois agora você está de castigo, você vai ficar sem isso, sem aquilo, sem televisão, sem aquilo. Não, pai, eu não vou fazer mais. Por que não falou a verdade? Irmão, errar, você é passível de errar. Agora, a pior besteira que você faz é não se retratar. Por que você não se retrata? Eu falhei, vai se retratar, mas você prefere ficar bravo, prefere ficar bicudinho. Ah, o pai que está errado, Deus que é ruim demais, a culpa é sua. E eu fui lá e falei, viu o seguinte, ó, filho, você está assim. Aí ele olhava para mim com aquela carinha assim, tipo assim, querendo pedir, né? Irmão, tem uma coisa que eu acho que é um dom que esse menino tem. Porque, de verdade, se eu proibir alguma coisa para ele, ele não faz. Ele obedece, com 5 anos. Tomara que seja assim o resto da vida dele. Se eu falar não faz, ele não faz. Quando ele tinha 2 aninhos, a gente dava o celular para ele. Pior desgraça que um pai faz é dar um celular para um filho, uma criança. O piazinho ficou perturbado com 2 anos, irmão. Tomava ele e gritava, irmão, eu proibi. E eu falei assim, a próxima vez que você pedir um celular para mim, eu arranco teus dedos. Credo, pastor, que mal. Mas acho que valeu a pena. Pergunta para minha esposa, ele pega o celular de alguém? Ele não pega o celular de ninguém, ele não pede. O Fernando está aqui de prova, ele não pede. E quando alguém fala, pega o celular assim, eu já fico bem feliz, né, Fernando? Hã? Traumatizou? Não, irmã. Ele não pega porque é a verdade. Não é para pegar. E acabou. Né? Deus traumatiza a gente de vez em quando também. É verdade. Né? Então a gente tem que entender, irmãos. O Geazi vai ser traumatizado pelo resto da vida aqui, irmã. Vamos ler? Versículo 26. Porém, ele diz, porventura não foi contigo o meu coração? Ou seja, eu não sei o que você está fazendo? Irmão, você quer uma coisa mais dolorosa, irmão? O pastor conhece as ovelhas que tem. Tá tudo bem, irmão? Tá, tudo bem. Só que Deus conhece o coração e o pastor tem conhecimento das suas ovelhas. Eu consigo olhar para dentro da tua alma, você sabia disso? Credo, pastor. O senhor tem essa também? É. Não tem pregação que eu falo tudo da tua vida sem você falar nada para mim? Sim ou não? Sim. Isso é inspiração de quem? É a inspiração de Deus. Por isso que ele está dizendo aqui, irmão, o meu coração não estava com você? E eu não sei que você fez isso? Eu não sei que você agiu de maneira errada? Você acha que eu sou bobo? É isso que ele está falando. Versículo de número 26. Aí ele fala lá depois do pergunta, né? Era isso ocasião para tomares prata e tomares vestes, olivais e vinhas e ovelhas, bois e servos e servas? Ou seja, você quis fazer isso? Era a ocasião de você me desobedecer para fazer isso? Aí diz o versículo 27, você lê para você e eu leio para mim bem alto. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele, leproso branco. Eu acho que ele ficou meio traumatizado. Ficou traumatizado ou não? Meu Deus, faltou temor, voltou traumatizado para casa, leproso. Pior que traumatizado, voltou leproso. Sabe o que o leproso fazia naquele tempo? O que fazia com o leproso naquele tempo? Se fosse nos dias de hoje, irmão, eu falaria que tinha colocado ele isolado, né? Ai, não pode excluir essa parte da sociedade. Naquele tempo era excluído. Tem tratamento de Deus que é a ferro, irmão. O negócio é sério. Cuidado. Porque se falta a promessa no seu coração, é a ausência de temor. A ausência do temor a Deus. Porque, você veja, irmão, se o Elias foi uma bênção, o Eliseu foi uma bênção, o que o Geazi seria? Uma bênção, irmão. Mas ele preferiu escolher a maldição. Então, se você temer a Deus, a profecia revelada ao seu coração vai lhe fazer chegar onde Deus quer. Você crê?